Good morning! E aí, pessoal, tudo bom? Então vamos lá, continuando nossas aulinhas depois desse recesso aí, pós da pandemia e esses feriados que nos deram. Vamos lá continuar nosso trabalho, tá bom? Então hoje vamos voltar ao que nós tínhamos combinado na nossa aula passada. E o que foi? Na aula passada nós estudamos essas três palavrinhas, some, any e no, para depois estudarmos as palavras que são derivadas dela, tá bom? Delas. Então vamos lá. Qual é a primeira palavra que a gente vai estudar? A gente vai estudar quando se refere a pessoas. Por exemplo, o some, ele vai virar aqui o somebody ou someone. O que significa somebody, someone? Significa alguém, tá bom, gente? Entenderam? É alguém. E eles vão seguir aquelas mesmas regrinhas que nós estudamos na nossa aula passada. Ah, professor, não lembro. Ah, mas tem que lembrar, gente. Gente, qual foi a regrinha da aula passada? Que o some, ele vai ser usado em frases afirmativas. Então, a gente vai usar o somebody ou someone em frases afirmativas. Então, o somebody, ele vai significar alguém, tá entendendo? Someone também vai significar alguém e vai ser usado nas frases afirmativas. Não se esqueçam disso. É só lembrar as regrinhas. Viu o nome some, vai seguir a regra das frases afirmativas. Viu o N, vai para as frases negativas e interrogativas. E o no vai para as frases afirmativas com verbos afirmativos, tá bom? Então, não se esquecer dessas regras, porque você vai usar também com esses derivados da palavra some, any and no. Atim, saúde. Então, vamos lá. Então, essas primeiras palavras aqui onde eu estou passando o mouse vão significar para você se referir a pessoas. Somebody vai significar alguém, anybody, anyone vai significar ninguém, ok? E nobody, no one vai significar também ninguém. Mas, como eu disse, vai seguir aquelas regras, tá bom? Ah, professor, como é que eu vou saber se anybody e nobody significa ninguém? Como é que tanto faz usar qualquer uma? Não, não é assim. Você vai aplicar a regrinha do N. Eu vou usar o anybody e o anyone quando? Quando for uma frase negativa ou interrogativa, tá bom? Então não se esquecer desses pequenos detalhes que nós estudamos na aula passada, tá bom? Tem um vídeo aí explicando tudo direitinho. Se você ainda tiver com dúvida dessas três palavras, some, any, no, assista o vídeo passado da nossa aula, ok? E agora nós vamos para o something, anything e nothing. Então são três palavras para significar, que vão ter significado de coisas. Como assim, professor? Então, quando eu digo something, eu vou dizer que something vai significar alguma coisa. Some, alguma, thing, coisa, alguma coisa, tá bom? E anything vai significar qualquer coisa, ok? Anything vai significar qualquer coisa, tá bom? E o nothing vai significar nada, tá bom? Nothing significa nada, N-A-D-A, ok? Isso quando você vai falar sobre coisas, tá bom, gente? Então tem que ter cuidado. Se anything, anyone, anybody, anyone, a gente vai usar para pessoas, anything, a gente vai usar para coisas. Então, muita atenção. E para a gente identificar lugares, a gente vai usar o, depois das nossas palavras some, any e no, nós vamos usar o somewhere. Ok? O que vai significar o somewhere? Algum lugar, tá bom? Somewhere, algum lugar. Anywhere, qualquer lugar, tá bom? E o nowhere
nenhum lugar, tá bom? Nowhere, nenhum lugar, tá bom? Então são essas formas que são chamadas compound words que a gente estudou com as palavras some, any e no. Então, não se esqueçam das regrinhas. Vão se aplicar do mesmo jeito para essas palavras, tá bom? Olha aí. You know nothing, Carrie. Então, o que significa isso? Você não sabe de nada, ok? There is something in the air, ok? Vamos para a primeira palavra. A palavra know e as que são delas derivadas, olha, ó, know, nothing, é uma palavra derivada de know, são usadas em frases afirmativas, mas é como a gente disse em sala, elas são uma frase afirmativa, porém tem um sentido negativo. Olha aí, ó. Eu estou dizendo, você não sabe de nada, Karen. You know nothing, Karen. Eu estou afirmando que ela não sabe de nada, mas tem o sentido de uma frase negativa. Eu estou dizendo que ela não sabe, ok? Mas é uma frase afirmativa. Então é dessa forma que a gente vai usar. Aqui é a regrinha básica do know, que nós estudamos na aula passada, para vocês estarem lembrando disso, tá ok? E a próxima palavra é there is something in the air, ok? A palavra some e as que são delas derivadas são usadas em frases afirmativas. Olha aí, mais uma vez lembrando a nossa regrinha que foi estudada na aula passada, gente. Aí, ó, something é um derivado da palavra some, tá bom? E, como é derivado da palavra some, vão ser usadas apenas em frases afirmativas, seja ela something, seja ela somewhere, seja ela somebody ou someone, as quatro no caso, tá bom? Vão ser usadas em frases afirmativas porque derivam da palavra some. E tem aquela regrinha que é essa daqui, ó, que eu expliquei na aula passada, tá bom? Então vamos lá para os exemplos. Does anyone know where in the bathroom is? Então o que significa isso? Olha, nós estamos usando o anyone, ok? Porque o anyone é derivado da palavra any, que é usada em frases negativas e interrogativas, ok? Segundo exemplo, we don't have anything. Mais uma vez, a palavra derivada do any, como é uma palavra negativa, don't, está aqui ó, na negação. Vamos usar o anything. Professor, como é que eu vou saber se eu vou usar o anyone, anything? Você vai entender o contexto da frase, vai saber se está falando de uma pessoa, de uma coisa, para você usar o anything, tá bom? The theater is somewhere near the park downtown, ok? Uma frase afirmativa, então nós vamos usar o somewhere, ok? Que é algum lugar, fazendo que o teatro é algum lugar perto do parque, tá bom? Na verdade, o teatro está em algum lugar perto do parque, no centro da cidade, tá bom? É isso. E nobody, tá aí nobody, uma frase afirmativa, porém com sentido negativo, tá ok? Nobody agreed with me. Ninguém, olha o significado, ninguém concordou comigo, ok? Ninguém concordou comigo. Então, eu estou afirmando que ninguém concordou comigo e é uma frase negativa se ninguém concordou comigo, ok? E a próxima frase é There's someone at the door. Existe alguém, someone, pode ser somebody aqui também, não tem problema, at the door. Então, existe alguém na porta, tem alguém na porta, é a frase que a frase está dizendo,
Tá ok, gente? Então, as palavras compound words que são derivadas de any, some e no vão ser usadas com as mesmas regras das palavrinhas que nós estudamos, some, any e no. Você só vai olhar para a frase e saber se identificar se está falando de uma pessoa, de uma coisa ou de um lugar, para que você use os seus derivados. Se for falando de um lugar, vai ser anywhere, nowhere ou somewhere. Se for de uma pessoa, for de alguém, a gente vai usar o anyone, someone, somebody e o no one, tá bom? E se for uma coisa, a gente vai usar o something, anything e nothing, tá bom? Muito simples, ok? É só identificar do que ou de quem está falando, aplicar a regrinha para cada uma das palavras que já foi comentado e encaixar em cada frase, tá bom? Então, qualquer dúvida, só falar no nosso grupo que a gente resolve. Obrigado pela atenção, gente. Então, bom dia para vocês. Até a nossa próxima aula. Bye, bye.